Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus botou no meu coração, queridos irmãos, para dar um pequeno testemunho, de que nós devemos andar no Espírito Santo. Meditando hoje na Santa Palavra de Deus, encontrei aqui no livro de Coríntios, 2, verso 13, que diz assim: coisas que também falamos, não com palavras ensinadas com sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina. O Espírito ensina, acomodando as coisas espirituais com as espirituais. 14 diz: mas o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Querido irmão, hoje tem muitos crentes, mesmo em uma igreja pentecostal, continua andando, mas não pelo Espírito, mas sim andando pelos seus corações enganosos, andando pelas suas mentes, pelas suas vontades, pelos seus desejos, mas não anda segundo o ensinamento do Espírito de Deus. Observe que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: eis que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, hoje já não sou mais eu, mas é o Senhor. E a Bíblia nos ensina isso, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se é templo do Espírito Santo, eu tenho que viver com ele e ele tem que viver comigo. Mas como é que ele vai viver comigo se eu não obedeço ao Espírito Santo de Deus? Se eu não sou guiado pelo Espírito Santo de Deus? Aqui está dizendo o apóstolo Paulo: andamos pelo ensinamento do Espírito, e toda a minha vida eu procurei seguir a orientação do Espírito Santo. Não somente a orientação da Escritura Sagrada, que é grande revelação, mas através da própria Escritura tem a revelação do Espírito Santo. E Jesus disse: eu irei, mas enviarei o meu Espírito, que estará convosco todos os dias, até a consumação do século dos séculos. Aí eu estou na igreja, ouço a palavra, mas deixo de ouvir a voz do Senhor Jesus. E eu estou aqui hoje para dizer que eu procurei desde o princípio da minha caminhada, quando eu não conhecia nem a igreja pentecostal, não sabia que Deus falava, não sabia que Deus ouvia, eu não sabia nada. Como tem muitos aí que não sabem de nada, tem dúvida, não acredita. Eu também era que nem você, mas graças a Deus que esse homem natural que eu era hoje se tornou um homem espiritual. E eu quero que na sua vida não seja diferente. Então, quando eu vou na igreja pentecostal, chego lá, a irmã revelou ao meu respeito. Você acha que eu acreditei logo? Não. Saí de lá com dois pensamentos, porque o nosso adversário, ele trabalha e me botou muitas dúvidas. Até um livro de oração que tinha anotado, o inimigo disse para mim, certamente na minha mente, que ela estava revelando as coisas que as pessoas escreviam ali. Você vê como o diabo trabalha na sua mente para você não acreditar nas revelações, nas coisas de Deus, para que você se torne uma pessoa natural, porque está escrito: os naturais não compreendem as coisas que são do Espírito de Deus. Mas eu estou aqui pedindo para você sair do natural e se tornar um espiritual, andando na divina revelação do Espírito Santo de Deus. Quando eu entrei, que ela falou comigo, eu saí, mas eu fiquei pensando, foi comigo, mas eu não me manifestei para que a pessoa soubesse. Mas na outra semana eu estava lá de novo, e tornou falar comigo, e ela disse: aqui tem uma pessoa assim, 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 assim. E eu fiquei quieto.
E aí levantou uma pessoa, como Deus viu que o diabo estava trabalhando a botar dúvida, Deus também trabalha. E ali, quando ela disse isso, eu senti novamente que estava falando comigo. E levantou um irmão a mão e ela disse: não é você não. Levantou outro irmão e ela disse: não é você não, eu estou lá quieto. E aquilo me chamou a atenção. Se fosse mentira, ela dizia logo que era aquele dali. Dizia que era aquele. E acabava e passava a revelação de engano como se fosse verdadeira. E por que ela não fez isso? Então a minha mente começou a trabalhar que não, aquilo ali não poderia ser engano, como o diabo queria que eu entrasse ali e não voltasse mais. Será que isso já aconteceu com você? Se isso já aconteceu com você, é o momento de você voltar, para você andar na divina revelação do Espírito Santo. Porque eu voltei e você também tem que voltar para ver Deus falar com você. Ali eu voltei, quando eu volto ela torna a dizer a mesma coisa. E sabe o que foi que ela disse para mim? O Senhor estava amarrado pelo diabo, mas Deus está lhe soltando hoje. E eu olhei para mim, não vi corrente, não vi corda, não vi nada como você. E dizia assim: não estou amarrado nada. Está amarrado no mundo espiritual, irmão. Estava com a vida destruída, casamento destruído, falta dinheiro, falta trabalho, faltava tudo na minha vida, porque eu não conhecia a Deus. Estava começando a conhecer a Deus, a minha vida estava amarrada. Talvez a sua vida esteja toda amarrada como a minha, e você pensa que não está amarrado, pensa que é o irmão, pensa que é problema, pensa que é isso, pensa que é o currículo que não tem trabalho. Você pensa tudo, você só não pensa que é o diabo. E por você não pensar que é o diabo, você não vai para casa mas graças a Deus que eu fui. E Deus disse: estou lhe soltando hoje. E ali, irmão, eu permaneci. E ali na segunda semana, novamente a irmã vem para mim e diz: Deus manda te dizer que vai devolver tudo que o Senhor perdeu. Eu tomei posse. Amém. E ali eu continuei indo. Continuei. Não faço que nem vocês não. Vocês começam e não terminam. Vocês começam, mas não terminam. Talvez muito faz como o leproso, não é isso? Recebe sua bênção e vai embora. Outros nem a bênção recebe. Acha que é mentira, acha que é engano, acha que não é revelação de Deus. O diabo engana e vai embora. Não é assim? Mas graças a Deus que eu permaneci. Ia crendo naquilo que estava me falando. E acreditando que realmente Deus falava, porque eu também não sabia que Deus falava. E por eu permanecer, o Senhor começa a se manifestar. A segunda revelação foi: Deus vai te usar nessa terra. Eu não fui para a igreja para Deus me usar. Eu não fui para a igreja para virar pastor. Eu fui para a igreja para melhorar de vida, porque a minha vida já estava amarrada, como disse a irmã. Mas a segunda revelação já foi: Deus vai te usar poderosamente nessa terra. E se Deus falou comigo, Deus vai falar com você também. É só você dar lugar a Deus e você ir para um lugar onde Deus fala com você. Talvez você já largou esse lugar, mas agora você vai voltar em nome de Jesus, para Deus completar a boa obra que começou na sua vida. Porque na minha ele começou, está trabalhando e vai terminar em nome de Jesus. E ali eu fiquei na posição. Mas aquela igreja eu só ia de visita. Não sabia para onde ir. Aí Deus começou a trabalhar, irmão. Eu estava em uma igreja que não era Pentecostes. Estava em uma igreja que o Senhor já estava me dando um entendimento, que era uma igreja que tinha olho para ver, mas não via, ouvido para ouvir, não via. Era uma igreja rebelde, cega, cheio de vaidade. Não tinha doutrina nenhuma, vaidade é a solta. Eu não estava me encaixando ali. E aí, uma certa vez, eu estou em um lugar e a irmã vai ler uma palavra para outra irmã, só que Deus fala comigo.
Vai a revelação de novo. Deus fala em vez de falar para a irmã que foi fazer oração, Deus se manifesta para mim e diz assim: sai daquele lugar porque é casa rebelde. Deus está falando com você. Eu disse amém, porque eu quero sair lá, eu só não sei para onde vou. Em seguida, a irmã me convida: vamos lá na igreja Assembleia de Deus. Vamos fazer uma visita. E quando eu estou lá, na Assembleia de Deus em pé, vi uma irmã rodando. Você não acredita, não? Eu acredito, é por isso que Deus veio até mim. Deus não vai ao desacreditado, não. Deus vai para aqueles que acreditam. Você tem que entender isso. Se você não acredita, fica desacreditado, você vai blasfemar, pecar contra o Espírito Santo de Deus. Mas eu acreditava, e como eu acreditava, o Espírito Santo vem rodando, pegou a irmã rodando, e ela bateu nas minhas costas, pô! O Senhor lhe trouxe para cá. Olha, Pai, que maravilha de Deus. Olha que maravilha de Deus. Eu disse: já que o Senhor me trouxe para cá, eu vou ficar aqui. E aí Deus me direcionou para a igreja que eu estou hoje. Deus me tirou de um lugar e me botou no lugar que Ele queria. Por isso que eu ensino hoje a você doutrina do diabo. Timóteo disse que no final dos tempos ia ter doutrina de demônio dentro da igreja. O irmão chega para você e diz assim: ó, irmão, importante é você estar em uma igreja. Pronto. Importante é você estar onde o Espírito Santo lhe botar. É importante você estar onde o Espírito Santo dirige a sua vida. Não caia em certa doutrina que não são de Deus. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Toda a vida eu fui guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou em uma congregação que eu escolhi, não. Quem escolheu foi Deus. Eu não estou em um emprego que eu escolhi, não. Quem escolheu o emprego foi Deus. Eu não estou com a mulher que eu escolhi, não. Quem escolheu minha mulher foi Deus. Eu disse: Deus, só caso com a mulher que o Senhor revelar. Pensa que não apareceu? Não, apareceu 4. Mas Deus não revelava. E aí Deus revelou minha ex-mulher. As irmãs, fiz prova com Deus aí. Da irmã disse: eu vejo vocês dois de mão dada, assim, vocês é o que? Irmã de mulher, eu vejo vocês de mão dada. Fiz outra prova com Deus. Uma reunião em casa, tá os irmãos de mão dada, orando a Deus. E eu falei com Deus na mente: Deus, o Senhor que revelou que quer para mim voltar para minha esposa, ex-esposa, ou ela cuidar. Na mesma hora, Deus pega a mão da minha esposa, pega a minha mão e diz: eu, Senhor, estou unindo hoje. Você acha que Deus não fala, não? Você acha que Deus não escuta oração na mente, não? Se você não acredita, você vai passar a acreditar em nome de Jesus. Então Deus pegou a mão dela, eu falei com Deus na mente. Na mente. E Deus disse: a partir de hoje o Senhor está unindo. E Deus uniu o meu casamento que estava destruído. Se você não anda pelo que Paulo está ensinando, você vai pelo caminho errado. A Bíblia diz que o coração é enganoso, quem poderá conhecer? Jeremias 17, 10. E quantos crentes ainda andando pelo coração, pelo sentimento, pelos desejos, faço o que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero. Mas tudo tem um preço. Porque você não é mais inocente. Deus já falou com você. Ande na divina revelação do Espírito Santo de Deus. Toda a minha vida até hoje eu sou guiado pelo Espírito, não faço nada antes que Deus venha falar comigo. Se for para mim sair do trabalho, Deus saia, eu saio. Se for para Deus dizer fique, eu fico. Se Deus, eu estou fechando a porta, eu digo amém, está fechando a porta. E eu estou mandando você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus.
Não caia nessa não, que você pode fazer o que você quer, que você pode arrumar sua esposa, que você pode arrumar seu trabalho, que você pode morar em qualquer lugar, ir para a congregação. É engano do diabo. Você tem que estar na divina revelação do Espírito Santo de Deus. Deus tem propósito na vida de cada pessoa. Então passe a andar pela divina revelação de Deus. Não tome nenhuma atitude sem antes Deus revelar. Antigamente eu pegava a minha mala, viajava. Quando eu me converti, eu digo, não, agora não posso fazer mais isso. Agora eu tenho que orar a Deus. Disse, Deus, quando eu viajo? Eu estou querendo viajar. E aí fui para a congregação. Demorou uma semana. Deus usa a pastora Terezinha, a pastora. Ele diz, tem 3 pessoas aqui que está pedindo confirmação a Deus para viajar. E aí aparece uma, aparece 2, e eu esperei a 3ª pessoa. E a 3ª não apareceu. E eu disse, então eu vou, me apresentei. E ela passou a revelação dos irmãos. E depois chegou a mim e disse, irmão Márcio, Deus manda te dizer que está preparando a tua viagem para o final do ano, no final do ano. E Deus manda te dizer que vai glorificar o nome dele lá. E assim Deus fez no final do ano. Viajei e Deus glorificou o nome dele lá. Deus ganhou alma lá. Deus curou pessoas, porque eu fui na direção do Espírito Santo de Deus. Então, se você não anda e anda tomando as suas atitudes, a partir de hoje, bote os seus joelhos no chão e diga, Deus, dirija a minha vida, fala comigo e espere Deus falar. Porque tem muitas pessoas que oram e tomam atitude e depois dizem, mas eu orei a Deus. Engano. Você tem que orar e tem que esperar, porque Deus fala quando quer, não é quando você quer. Então seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, não pela sua própria vida. E que Deus te abençoe, e que Deus te guarde, e que Deus te ensine, que o Espírito Santo conduza você pelo caminho que Deus quer que você ande, em nome de Jesus. Passe esse vídeo e assine esse canal, em nome de Jesus. Deus te abençoe.